Capítulo 2. Comei da minha carne, bebei do meu sangue. Certo dia, Jesus falou determinadas palavras que talvez sejam as mais importantes a respeito de seu legado na terra. Palavras essas que abalaram todos os seus seguidores e causaram a ira absoluta entre os religiosos do seu tempo. Inegavelmente, ele estava dizendo algo que abalou o inferno, algo que marcaria a divisão entre aqueles que realmente foram entregues pelo Pai e aqueles que apenas o seguiram por curiosidade ou conveniência. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, na qual eu darei pela vida do mundo. Então os judeus contendiam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no dia vindouro. João 6, 51 a 54. Aqui Jesus está falando sobre uma questão de vida ou morte. Contudo, é de tal relevância que por estas palavras ele se arrisca a perder todos os seus discípulos e inflamar a ira dos fariseus. Jesus estava nos dando a chave para possuirmos completamente a nossa herança e, portanto, foi o que Satanás, com a maior veemência, quis nos roubar ao longo dos tempos. O que é a vida eterna? Jesus é o Filho de Deus manifestado em carne. Nele se cumpre o mistério insondável de que o Criador de todo o universo se une à natureza humana. Em Jesus, os céus e a terra estão unidos em um só corpo, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que havia proposto em si mesmo reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Efésios 1, 9 e 10. A vinda de Cristo marca o cumprimento dos tempos e a união de todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Quando Jesus foi gerado, a natureza do Pai se fundiu com a natureza da mulher. O sangue só pode ser transmitido através da semente do homem ao óvulo da mulher. Então, neste caso, o próprio Pai colocou a sua vida na forma de sangue no ventre de Maria. O Pai usou o seu sangue como meio para unir a natureza humana com a natureza divina. Foi através deste sangue doado pelo Pai que o sangue de Jesus foi formado. A eternidade atravessou o tempo e habitou pela primeira vez em um corpo na concepção de Jesus. Isso é, precisamente, a vida eterna. Este termo não significa apenas a vida que não morre, mas tem a ver com a própria natureza de Deus, permeando a nossa humanidade para nos tornar seres unidos a Ele. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós e continuamente se torna carne através do seu corpo, que é a Igreja. Agora, como acontece este grande milagre que começou durante a Anunciação? Respondeu-lhe o anjo, disse: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Para que as duas naturezas de Jesus se unissem, o Espírito Santo entrou em ação como veículo. O Pai contribuiu com o seu sangue e a carne a partir do óvulo de Maria. Desta forma, a vida eterna, que é o próprio Deus, tornou-se primeiro o sangue, depois a carne. Isso nos dá luz sobre o que Jesus está tentando dizer aos discípulos. Não só é necessário ter fé em mim, que traz o meu espírito e a minha presença para você, mas comer da minha carne e beber do meu sangue, para que a vida eterna entre em você e o meu espírito se torne um com o seu. Da mesma forma que o corpo precisa de comida, o seu espírito também precisa ser nutrido
para que eu possa ressuscitá-lo. Parafraseando. Jesus quer nos dizer que o espírito do homem precisa comer para viver, e ele faz uma analogia com a caminhada sobrenatural do povo de Deus no deserto. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32 e 33. Devemos observar que a condição para o Pai dar a nova vida é necessário que ele apresente Jesus na forma de alimento, isso é, o pão. Toda a vida criada por Deus não basta simplesmente nascer, é preciso se alimentar, senão ela irá enfraquecer e morrer. O que é uma verdade terrestre é uma verdade para o espiritual. Jesus não falava aleatoriamente e suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, porque elas levavam o Espírito do Pai. Ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6, 55. Aqui Jesus apresenta algo muito poderoso e para isso usa termos cotidianos, comer e beber. Ele não está falando sobre um ritual, nem um memorial, nem está usando palavras religiosas, mas algo tão simples como é o nosso sustento diário. Para o nosso espírito poder viver e se fortalecer, ele precisa comer todos os dias, assim como o nosso corpo faz. Ele estava estabelecendo algo que seria um estilo de vida, algo que deveria ser feito diariamente. Jesus queria estar presente no nosso espírito todos os dias. Se ele quisesse nos dar um ritual que fosse feito uma vez por mês ou por ano, ele usaria termos que simbolizassem uma ocasião especial. Comer e beber não são celebrações anuais ou mensais, mas é algo vital e diário. A igreja primitiva entendia isso sem qualquer problema e, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão nas casas, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. Jesus havia incutido em seus apóstolos a importância de participar da sua carne e do seu sangue, a fim de manter neles a vida eterna. Não somente preservaria a presença de Deus continuamente em seus espíritos, mas seria o pré-requisito indispensável para fazer a obra de Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. João 6, 27 a 29. Observe que o contexto em que Jesus fala de crer nele e vir a ele é sobre acreditar nas palavras difíceis que ele falaria: comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. A sua carne é comida verdadeira e o seu sangue é bebida real. Aquele que come e bebe dele fará as obras de Deus da mesma maneira que Jesus os fez. O Pai que nele habita é aquele que realiza milagres maravilhosos, como aqueles que ele operou. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6:57. Jesus deixou bem claro que era o Pai quem operava por meio dele para fazer as obras de Deus. Mais adiante, nesse mesmo evangelho, podemos ler: não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Jesus queria nos deixar como herança a mesma maneira de operar e de viver que ele tinha, e para isso ele precisava que o nosso espírito participasse da sua própria carne e sangue. Ao fazer isso, o nosso espírito permaneceria nele,
faria com que as nossas orações fossem ouvidas e que a sua vida fluiria através de nós para fazer as obras de Deus. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. Uma vez que comer e beber são termos cotidianos, o permanecer também o é, pois significa uma morada permanente, ou seja, o lugar onde vivemos todos os dias. Mais adiante, Jesus fala sobre essa permanência em seus ensinamentos e diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separados de mim, vocês nada podem fazer. Quem não permanece em mim será jogado fora como um ramo e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e vos será feito. João 15, 5 a 7. Como permaneceremos nele? Comendo da sua carne, bebendo do seu sangue e guardando os seus mandamentos.